Portuária e sustentabilidade, desafios operacionais, inovação e eficiência na gestão ambiental. Convidamos ao palco o mediador, secretário-geral da Comissão de Direito Portuário e Marítimo da OABDF, Dr. Gustavo Henrique Porto de Carvalho. E os painelistas, diretor-presidente do Porto de São Francisco do Sul, Dr. Cleverton Elias Vieira. A auditora ambiental portuária, doutora Maria Cristina Gontijo. Gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Paranaguá Port Channel Company, doutora Kelly Cristina Carneiro. Head de ESG e Inovação e diretora substituta interina da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, doutora Cristina Castro. Superintendente de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho da Autoridade Portuária de Santos, doutor Sidney Aranha. Agradecemos os nossos painelistas. Com a palavra, o mediador, Dr. Gustavo Henrique Porto de Carvalho. Bem, boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer à ABEP pelo convite, pela oportunidade, em nome da queridíssima doutora Gilmara Timóteo, e toda a sua equipe, a Tiziana, a Érica, as meninas. Gostaria de agradecer também o presidente Paulo Marício, acho que não está mais presente, mas vou fazê-lo na pessoa do conselheiro Dr. Benjamin Galotti, por abrir a Casa da Advocacia Brasiliense para que nós tivéssemos um evento tão robusto e tão importante como esse. Gostaria de saudar os nossos painelistas. Eu vou fazê-lo na pessoa da doutora Cristina Castro, para a gente fazer, primeiramente, justiça à participação feminina aqui no evento, que acabou sendo suprimida no primeiro painel. Por questões totalmente alheias à organização. A culpa foi minha, eu digo, porque era para eu estar no painel anterior e eu não pude. Desculpa. Imagina, sem problemas. E também por um segundo motivo, que o doutor Cid, na chegada, ele fez uma brincadeira ali, falando, nós estamos no painel das Cristinas. Então, saudar todas as nossas Cristinas aqui, no nome da doutora. Senhor presidente, pensei o nome Cristina. Então, muito bem, vamos lá. Vamos dar início aqui ao nosso segundo painel. O nosso painel que tem como tema a infraestrutura portuária, sustentabilidade, desafios operacionais, inovação e eficiência na gestão ambiental. Então, o nosso primeiro painel, foi muito bom, ele abordou a questão do licenciamento ambiental muito sob a ótica ali da atratividade dos investimentos, da gestão de riscos, da segurança jurídica, e nesse segundo painel a gente vai tentar dar uma abordagem um pouco mais direcionada, um pouco mais prática, porque a gente vai falar aqui de alguns desafios operacionais, e de gestão ambiental. E aqui a organização do evento ela foi muito feliz na composição desse painel, porque a gente vai conseguir abordar isso sobre várias óticas, sobre várias perspectivas. Então a gente vai conseguir enfrentar esse tema à luz das autoridades portuárias, e aqui tanto no sentido da autoridade portuária quanto gestora de um bem público, e executora de obras importantes como dragagem de aprofundamento, e também do ponto de vista da governança, do planejamento ambiental. A gente vai poder enfrentar esse tema também à luz da auditoria ambiental, e da advocacia. É uma visão muito importante também, e a OAB aqui, nesse sentido, ela se envolve de alguma forma nisso, por estar fomentando esse debate aqui, abrindo a nossa casa para todos vocês. E do ponto de vista também de uma concessionária de canal de acesso, que, como os senhores e senhoras aqui todos sabem, a gente é um ator novo no setor portuário brasileiro, e certamente isso gera muita curiosidade, gera muita às vezes até polêmica, mas eu tenho certeza que vai ser muito, muito rico, todas essas contribuições, e também o ponto de vista da agenda ESG e da regulação. Então a gente vai tratar esse tema, enfrentar esse tema sob todos esses vieses, muito no objetivo de
de alcançar aquilo que foi previsto ali pelo legislador, que é buscar um licenciamento ambiental que concilie, né, tanto a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico, né? Então, sem me alongar muito, eu já vou passar a palavra aqui para a nossa primeira painelista, a doutora Kelly, né, a doutora Kelly Cristina, que é gerente de sustentabilidade da Paranaguá Port Channel Company. E aí, doutora Kelly, a pergunta seria a seguinte: a concessão do canal de acesso de Paranaguá, ela nasce praticamente junto com essa nova etapa do licenciamento ambiental brasileiro, né? E é marcada pela entrada em vigor da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Então, sendo essa a primeira concessão de canal de acesso do país, e considerando que ela envolve dragagem de manutenção, aprofundamento, monitoramento ambiental e previsibilidade operacional, como a senhora enxerga esse projeto como um possível laboratório, né, para testar essa nova relação entre licenciamento, eficiência portuária e sustentabilidade? Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, né, podendo trazer esse case na discussão de hoje, né, frente à questão do licenciamento ambiental e também a primeira concessão de um canal de acesso aqui no Brasil. Gostaria, primeiramente, também de agradecer a Gilmara pelo convite, né, em nome da ABEP e todos que estão aqui presentes. Também a OAB, né, por disponibilizar esse espaço aqui para a gente estar conversando um pouquinho sobre essa questão da concessão. Então, assim, um momento bem oportuno da gente estar discutindo essa questão do marco do licenciamento, né, do novo licenciamento ambiental, justamente porque, nesse momento, a gente está vivendo esse caso mesmo frente às nossas ações e aquilo que a gente precisa desenvolver dentro da concessionária e dentro do canal de acesso do Porto de Paranaguá. Então, a gente sabe que é uma primeira concessão, então a gente tem enormes desafios em relação à questão do licenciamento. A gente precisa ter uma comunicação muito boa, né, com os órgãos intervenientes, com o próprio órgão licenciador em relação a isso, porque justamente a gente vai aprender com esse case, né, que está sendo montado agora, inicialmente em Paranaguá. Então, ele deixa de ser só uma inovação contratual, mas ele passa a ser também uma oportunidade para a gente repensar em questão de infraestrutura, em questão de gestão ambiental, em questão também da eficiência operacional, que devem ser caminhadas conjuntamente. Durante muito tempo, né, até foi bem exposto no primeiro painel, o licenciamento ambiental ele foi tratado como uma questão de autorização para você ter um empreendimento sendo instalado, sendo operado, né? Então, ele era mais tratado assim como se fosse uma autorização propriamente dita e não essa questão de uma gestão ambiental mesmo, né? Então, a gente vê que a gente já andou muito em relação a isso, né? O licenciamento ele vem sendo amadurecido ao longo dos anos, e a gente percebe isso justamente com essa questão da concessão, né, do canal. Então, a gente consegue também fornecer essas informações para apoiar nessas ações que a gente precisa executar para poder fazer a concessão acontecer, né? Então, trazendo isso, né, a gente sabe que a eficiência operacional, ela precisa também ter a sustentabilidade em voga, a gente precisa ter essa questão da governança, da transparência, para que a gente possa obter sucesso, né, no nosso trabalho, e também trazer essas oportunidades para que a gente possa ter uma gestão de um canal de forma efetiva. Então, assim, hoje na Paranaguá Port Channel, a gente está fazendo uma estruturação do nosso sistema de gestão ambiental e social, porque a gente entende que a gente não consegue fazer uma coisa separada da outra, né? Então, a gente está realizando os levantamentos de dados em relação a toda a parte biótica, a parte física e socioeconômica, né, da região. A gente sabe que Paranaguá é um ambiente sensível, né? A gente está inserido dentro da reserva da Grande Reserva da Mata Atlântica. Então, a gente está num ambiente sensível, tanto de biota, quanto também das comunidades tradicionais, como já foi falado aqui anteriormente.
Então, a gente tem esse cuidado para poder desenvolver, né, um processo que a gente tenha essa efetividade mesmo da transparência da governança. Não menos importante, né, a gente fala sobre essa questão do monitoramento, então, da qualidade da água, da qualidade dos sedimentos, da parte da biodiversidade. E o que a gente vê é que a gente não pode só tratar isso como mero levantamento de dados que vão ficar em relatórios, mas que a gente precisa ter esses dados, né, sendo divulgados e que eles forneçam também uma estratégia de gestão onde a gente possa estar aprimorando a cada momento. Né? Então, a gente perceber, por exemplo, que tem algum desnível ou alguma informação que não está condizente com o meio ambiente, a gente consegue, através desses levantamentos, desses relatórios, fazer esse acompanhamento e buscar a correção, né, obviamente, desses aspectos para que a gente possa melhorar a nossa eficiência operacional. Então, a gente chama isso de gestão adaptativa, né, uma gestão estratégica em relação a essa questão do envolvimento, né, desses aspectos. Essa gestão ela já é utilizada em outros projetos de infraestrutura ao redor do mundo. Então, hoje, com o canal de acesso, a gente pode trazer isso como um exemplo aqui para o Brasil, né, então, trabalhar dessa forma, né. E um outro ponto que eu considero também importante da gente falar, como já foi abordado no primeiro painel, é a questão da governança. Né? Esse aspecto é um aspecto fundamental, porque a gente precisa ter diálogo com todos os atores envolvidos, os stakeholders, a autoridade portuária, os próprios órgãos licenciadores, os usuários, né, que vão fazer o uso do canal de acesso. Então, a gente precisa que esses atores eles estejam sempre sendo tratados de uma forma em conjunto. Né? A gente não consegue tratar de forma isolada. Então, a gente entende que também, com certeza, isso seria uma gestão para melhores resultados. Né? Então, acho que na questão sobre sua pergunta, né, em ser um laboratório, né, como é que a gente enxerga Paranaguá aí nesse sentido, eu acho que é realmente essa questão, né, da gente estar testando novos procedimentos administrativos, a gente está testando essa nova forma de governança ambiental também, né, e trazer isso para dentro da infraestrutura portuária. Os desafios, eles sempre vão existir, como a gente já sabe, né, dentro do setor portuário, existem desafios diários, né? Um pode sair no jornal na manhã, o outro pode estar respondendo no Ministério Público, então isso é muito comum. Isso nos faz fortalecer também essa questão, né, de a gente cada vez mais entender os processos, entender como que o órgão ambiental enxerga também essas questões. É muito importante falar sobre a questão desses ajustes, né, que são necessários a gente fazer e sempre ouvindo da melhor forma possível todos os atores envolvidos para que a gente consiga realmente fazer um bom trabalho, né? Então, eu acho que esse é o maior legado da concessão, ela não é só operacional, mas também é um momento que a gente tem que desenvolver a técnica, a gente tem que ser ambientalmente responsável por aquilo que a gente está exercendo e também oferecer essa previsibilidade de investimentos futuros, né, a longo prazo. A concessão ela tem um prazo de 25 anos inicialmente, prorrogáveis por mais 25. Então, ele é um projeto vivo, né? Ele não é apenas um projeto que inicia, tem meio e tem fim. Então, ele é a longo prazo, ele precisa ser, todo o tempo ser complementado e ter manutenção, né, em relação a essa questão até própria do licenciamento ambiental, que hoje realmente assim a gente vê como um desafio, né? Porque foi falado até no outro painel, a gente tem muitos órgãos intervenientes agindo nesse processo, a gente tem o próprio IBAMA com seus problemas, com seus casos, né, com essa própria demora também na análise, que a gente sabe que existem muitos processos a serem analisados,
Como empresa privada, a gente realmente também tem marcos contratuais, a gente tem cronograma para atender dentro da concessão, né? Então, isso é um entrave muitas vezes também, porque a gente precisa executar a obra, a gente precisa fazer a manutenção do canal de acesso, a gente precisa fazer o aprofundamento do canal de acesso mais para frente. Então, hoje é um desafio porque a gente está lidando com 3 processos de licenciamento ambiental ao mesmo tempo. Então, já para entender, né, o volume de informações, de estudos, de dados, de atores envolvidos, né, é um volume muito grande, realmente, assim, de estudos e também de trabalho que a gente tá desenvolvendo, né. Hoje a gente está desenvolvendo a parte de gestão ambiental também e social, né, da concessão. Então, realmente é um desafio, assim, para nós esse início, né. Mas a gente entende que também esse monitoramento contínuo, essa transparência e até a questão da própria inovação tecnológica, né, como foi falado até pelo Tetson, desculpa, eu acho que é muito importante e super válida, porque isso vai ajudar nesse desentrave, né, do processo, da gente ter análises mais céleres para que a gente consiga também efetuar nossas atividades, né, e desenvolver ações na comunidade, porque é o licenciamento ambiental que vai direcionar isso, né? As condicionantes ambientais é que vão nos orientar de como a gente tem que fazer as ações ali na área, né? Então, a gente pensa sempre, né, nesses resultados ambientais, então, utilização hoje em dia de várias tecnologias voltadas para o monitoramento ambiental. Hoje já tem essa orientação dentro do termo de referência do IBAMA para que a gente utilize esse tipo de tecnologia para fazer alguns monitoramentos ambientais, o que vai nos ajudar a ir mais para frente, né? E, para encerrar, eu acho que a gente entende, né, que o verdadeiro sucesso aí da concessão do canal de acesso, ele não seja apenas pela profundidade, né, pelo volume de dragagem, que ele não fique só na parte operacional, no aumento da capacidade logística, né, mas também que ele tem essa capacidade de mostrar o desenvolvimento econômico, a parte da proteção ambiental, que devem andar juntas, né, que devem andar juntas, porque realmente a gente precisa disso. Então, acredito que para a gente pensar que ele não deve ser visto apenas como uma exigência legal, né? Mas que a gente tem esse instrumento, né, de gestão, de inovação e geração de valor para o local onde a gente está atuando. Então, essa é a visão que a gente tem, né? Acho que a gente está aí com um grande desafio, mas também é um potencial transformador, né, como um primeiro caso, um caso pioneiro aqui para o Brasil. E a gente tende muito a aprender, né, com todo esse processo, que eu acho que é isso que vai deixar de legado também para as futuras concessões. Obrigado, doutora Kelly. Muito importante as suas contribuições, né? E a gente certamente, né, Tetson, vamos acompanhar com muito entusiasmo aí como essa modelagem vai caminhar, né? Como essa concessão vai caminhar aí ao longo desses 25 anos. Tenho certeza que várias experiências virão, né? E vários aprendizados virão junto. Né? Então, vou aproveitar aqui para já passar a palavra para o Dr. Cleberton Elias, diretor-presidente do Porto de São Francisco do Sul, né? Que a gente vai... que no final das contas acaba enfrentando vários desses desafios que a concessionária vai enfrentar, né, mas sobre a ótica, obviamente, da administração pública. Né? Então, presidente, a pergunta seria a seguinte: o Porto de São Francisco do Sul ele vive hoje uma experiência muito concreta, né, do tema desse painel. A gente tem uma grande obra de dragagem de aprofundamento, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2026, e em projetos desse porte, o setor portuário ele não reclama do controle ambiental em si, né? Mas muitas vezes da imprevisibilidade. Né? A gente tem questões de prazos, complementações, condicionantes, autorizações e impactos no cronograma da obra. Né? Então, na prática, quais são os principais gargalos e aprendizados do licenciamento ambiental em uma dragagem de aprofundamento, especialmente quando ela está diretamente ligada ao aumento de capacidade e à competitividade do porto? Boa tarde a todos, a todas. Quero inicialmente cumprimentar aqui a todos os presentes, quem também está nos acompanhando pela transmissão.
cumprimentar aqui o Dr. Gustavo, em seu nome, todos os demais painelistas. Quero cumprimentar a doutora Gilmara, em seu nome, parabenizar a nossa ABEP, né, doutora? Esse seminário é um seminário que seja precursor de tantos outros. Essa discussão ela é relevante, pertinente, necessária e passou da hora de ser deflagrada. Então, é com muito orgulho que eu vejo hoje a ABEP sendo protagonista dessa discussão. Acho que é um trabalho que a doutora Gilmara tem feito muito bem, conduzindo junto com o Luiz Fernando, nossa associação. Então, a gente fica muito orgulhoso e deseja que a gente possa ter momentos como esse para aprofundar outros temas tão importantes, não só para a nossa associação, mas para a sociedade e para o nosso país. Quero também aqui cumprimentar a Mari, na pessoa da Mari, que é a nossa gerente de meio ambiente, todas as equipes de meio ambiente, de todos os portos organizados, que fazem um trabalho excepcional nessa área. Hoje a gente vê um nível de profissionalismo muito grande. A Mari é uma pessoa dedicada, devotada, muito profissional. Então, em seu nome, eu cumprimento todas as equipes de meio ambiente dos nossos portos organizados. Para falar um pouco da nossa obra de dragagem, é importante contextualizar um pouco o que é a Baía da Babitonga. A Baía da Babitonga é uma baía que fica no norte de Santa Catarina, na qual se situa o maior complexo portuário do nosso estado. Nós temos ali o Porto de São Francisco do Sul, que é o maior porto do estado, cresceu 40% na movimentação nos últimos 3 anos. O porto público do Brasil, em 2025, que mais cresceu proporcionalmente em volume de carga movimentada. Temos um TUP especializado em container, o Porto Itapoá, que é um dos maiores terminais e mais eficientes terminais de containers do país. E temos hoje mais 2 novos TUPs entrando. Então, hoje a gente movimenta em torno de 30 milhões de toneladas por ano, com uma perspectiva de dobrar essa movimentação aí nos próximos 5 ou 6 anos. O complexo portuário, que, paralelamente a essa pujança, recebe investimentos maciços. Nos últimos 3 anos, foram mais de 2 bilhões de reais em investimentos públicos e privados, com essa grande obra de dragagem que foi contratada no ano passado, está agora em execução aí, com mais uns 2 meses a gente espera, né? Cadê o Sérgio, que está aí, da Jandenu, que está fazendo um excepcional trabalho lá. Esperamos concluir essa obra tão esperada. É uma obra, Tetsu, que levou 10 anos entre o protocolo do pedido do licenciamento prévio e a emissão da licença de instalação. Então, eu não vou repetir o que já foi dito aqui no painel anterior, mas nós não podemos esperar 10 anos para ter um licenciamento ambiental. Idas, vindas, exigências que se alternavam, um processo de insegurança jurídica ao longo de toda essa tramitação. Deixar claro que isso não foi nenhum ato de má vontade do IBAMA. O IBAMA sempre foi muito parceiro, sempre resolutivo. As equipes técnicas do IBAMA, lá de Santa Catarina, da DILIC, sempre também muito prontas a nos ajudar, mas é um problema estrutural que não é de um governo A ou B, do Estado brasileiro, e a gente precisa refletir muito e buscar alternativas, que é o que temos que fazer nesse momento. Bom, depois de todo esse percurso, nós conseguimos, então, obter o licenciamento, executar, buscar dinheiro. O complexo portuário da Babitonga foi o último complexo portuário de Santa Catarina a receber aporte do governo federal para a dragagem de aprofundamento. Tentamos dinheiro do PAC, não conseguimos, e aí, numa parceria inédita com o Porto Itapoá, viabilizamos um modelo de negócio inédito, uma dragagem que foi, então, financiada pelo Porto Itapoá, que nos emprestou 300 milhões de reais. Nós vamos pagar esse valor em 10 anos com o adicional de receita. Então, aquilo que a gente vai passar a arrecadar quando a obra de dragagem de aprofundamento for concluída, isso será reservado e em 10 anos a gente vai pagar o Porto Itapoá com a tabela 1 decorrente dos navios e container que chegam no nosso complexo portuário. E depois, então, precisávamos executar essa obra com todas essas peculiaridades, que do ponto de vista ambiental também é muito importante. Ela é uma obra inovadora porque é a primeira dragagem de aprofundamento de um canal portuário que envolve um alargamento de praia. E não é um alargamento comum, é a maior obra de alargamento de praia já realizada no Brasil. Então, são 8 quilômetros, são quase 6 milhões de metros cúbicos de areia engordando a orla da praia de Itapoá, que estava assoreada. Então, uma obra bastante complexa, com várias peculiaridades, que envolvia uma sinergia muito grande entre empreendedor, draguista, supervisão ambiental, as equipes de fiscalização, equipe do Porto e o IBAMA. Então, a gente construiu
conseguiu construir, felizmente, um quadro muito positivo e resolutivo. Acho que a grande lição que fica para nós na execução dessa obra de dragagem é buscar soluções quando se enfrentam desafios. A questão ambiental, ela não é uma questão estática, muito dinâmica, sempre com novos desafios. Então, a gente procurou dar soluções concretas, usando muito tecnologia. Então, isso foi muito importante no decorrer dessa obra. A gente teve casos, por exemplo, em que havia preocupação de uma comunidade de maricultores com a dispersão da pluma. Tínhamos os modelos matemáticos que diziam que não chegaria na área da maricultura, mas havia uma preocupação da comunidade, uma preocupação do IBAMA. Ao invés de a gente ficar dando murro em ponta de faca, para falar uma expressão bem popular, então a gente fez o seguinte: temos um modelo matemático, não vai chegar, mas vamos colocar sensores, então, na área da dragagem e na área da maricultura, fazendo, então, um monitoramento 100% do tempo, online, direto, não só por amostragem. Então, felizmente, esse estudo foi feito, né, esse acompanhamento, esse monitoramento, colocamos um sensor próximo da maricultura e um sensor na área de dragagem, o modelo matemático se confirmou, não houve dispersão, a obra não foi paralisada, mas a tecnologia serviu, então, para a finalidade de otimizar a execução da obra. Além disso, a gente tem também um projeto bastante inovador, que é já transformar essa obra em algo perene para o futuro na questão da sustentabilidade. Foram plantadas mais de 300 mil mudas nativas, a gente está recompondo uma faixa de restinga em torno de 6 quilômetros, numa faixa de 26 metros. Então, é um legado que vai ficar para a região, para a cidade, decorrente dessa construção coletiva, entre o órgão ambiental, entre o empreendedor, buscando, então, esse modelo sinérgico de execução de uma obra ambiental que não pense só na mitigação, mas pense também na prevenção e que deixe, então, uma obra que seja valiosa, sob o ponto de vista de eficiência portuária, mas também de sustentabilidade e de inclusão daquela sociedade que vive no entorno do porto. Acho que, para não me alongar mais, era isso. Excelente, presidente. Para a gente que está do outro lado do balcão, é sempre muito satisfatório, né, quando a gente vê a administração pública agindo dessa forma, né, buscando sempre soluções criativas, né, contornar os obstáculos com soluções como essa, né, como o uso da tecnologia, que foi tão falado no primeiro painel, e também com a parceria com o privado, né, mostrando que esses interesses, que aparentemente em alguns momentos são conflitantes, eles podem ser conciliados para a consecução de um bem maior, né? Então, muito obrigado pela sua exposição. E aí, já que eu mencionei o outro lado do balcão, vou pular ele novamente para passar a palavra aqui para a doutora Maria Cristina Gontijo, que é advogada e auditora ambiental portuária. E a minha pergunta, doutora Maria Cristina, é o seguinte: a senhora reúne uma experiência muito rica, né, na advocacia, na auditoria ambiental e também na academia, né? A nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, ela traz uma preocupação importante com proporcionalidade, nexo causal das condicionantes, transparência e segurança jurídica. Então, no setor portuário, né, em que os empreendimentos são complexos, envolvem muitos atores, né, como a auditoria ambiental ela pode deixar de ser apenas uma verificação formal e passar, né, a ser efetivamente um instrumento de prevenção de riscos, melhoria da gestão e redução da judicialização. Doutor Gustavo, muito obrigada. Pergunta extremamente pertinente ao tema. Gostaria muito aqui de agradecer profundamente o convite que foi feito aqui pela OAB do DF, nas pessoas da doutora Beatriz, doutor Alexandre, doutor Peter também participando aí dessa coalizão, e a doutora Gilmara, presidente da BEP. Agradeço muito pelo convite e a oportunidade de falar um pouco das experiências colhidas. Bom, como o doutor Gustavo falou, eu me considero híbrida, né, porque então, comecei na advocacia, depois fui fazer meu mestrado, depois aí gostei tanto, e aí na época do mestrado trabalhei no poder público, depois fui fazer auditoria portuária, fiz formação na área com um dos 3 primeiros auditores ambientais portuários do Brasil, logo que a CONAMA 306 foi criada. E, de fato, o que se fala muito é o desafio de implementação da questão ambiental no setor portuário, que é um desafio, que é um desafio, que é um desafio. É claro que é um desafio quando pensamos que o porto surgiu antes de tudo. Então, é muito complicado falar de questões ambientais num setor que começou antes de existir qualquer preocupação com o setor ambiental. Os portos são muito mais antigos que a legislação ambiental brasileira.
Mas não é porque o setor surgiu antes que não tenhamos que ter obrigações. Obrigações que foram criadas ao longo dos anos e uma construção jurídica, inclusive, que começa lá no direito internacional com as questões ambientais. E por que eu estou falando isso? Porque a auditoria ela também surge de um modelo jurídico. Então, quando se fala em ISO 9001, a gente vai remeter à Suíça, a gente vai remeter à Holanda, os primeiros modelos de relatórios, que são modelos baseados no modelo voluntário. Então, o primeiro ponto, a importância das auditorias nessa questão do licenciamento ambiental, nas condicionantes do licenciamento. Elas são muito importantes, são essenciais. Hoje, são praticamente, é necessário. Não dá mais para voltar atrás nesse sentido. Outros dois pontos. Quando se fala em setor portuário, existem dois tipos de auditorias, as voluntárias e as obrigatórias. Então, a CONAMA 306 de 2002 é uma auditoria que surgiu lá em 2002, pós-questão do petróleo, aqui no Brasil, acidentes, lições aprendidas. Ela é uma auditoria que acontece de 2 em 2 anos, então todo terminal portuário e toda plataforma de petróleo tem que ter essa auditoria de 2 em 2 anos, porque ela é obrigatória. E as auditorias que são voluntárias, ISO 9001, 14001, conformidade legal, sistema de gestão integrada, que aqui a doutora Kellen e o doutor Sidney também trabalham muito nessa parte. Então, são todas as auditorias voltadas para o setor. Elas são, como que nós podemos encará-las como algo que faça parte desse motor e não só um relatório, não só algo para compor o relatório. É uma mudança de cultura. E volto lá no início. O setor portuário veio antes da questão com a preocupação ambiental. Então, é uma mudança também de cultura, e como o Dr. Peter falou também na fala dele, a questão de ter isso como um ativo de governança. A governança não só da autoridade portuária, a governança não só do setor de meio ambiente ou segurança do trabalho do porto ou do TUP, mas a governança do setor público. E o Tetsu ele trouxe... Tetsu. Então... Então, ele trouxe isso de forma muito bem embasada. Se não existir plataforma de dados, então, se não existir plataforma de dados, inteligência e inovação para reunir esses dados, vai ser só mais um papel. E, quando se fala em auditoria CONAMA 306 de 2002, que é essa que é obrigatória para todos os terminais, e entra... seja no licenciamento da dragagem, seja na questão de aplicação de NR1, 10, 11, 20, 35, whatever, seja a segurança do trabalho ou meio ambiente, esse relatório, essa auditoria que vai acontecer por meio de auditor independente, esse relatório ele vai ser juntado lá com as condicionantes, esse relatório vai lá para as condicionantes, legal. Quem que vai fiscalizar isso? O colega do IBAMA foi embora, mas é o IBAMA que vai ter que fiscalizar. É a CETESE que vai ter que fiscalizar, é a antiga Fátima que vai ter que fiscalizar. Então, essa estrutura passa por uma mudança de cultura. São documentos hoje imprescindíveis, não só para obter o licenciamento, mas para dar continuidade, examinar essas condicionantes. Então, o que é uma condicionante de licenciamento? O programa de monitoramento de praia está sendo realizado, o programa de monitoramento de sedimento de dragagem está sendo realizado, o programa com os pescadores está sendo realizado, tudo isso vai fazer parte das auditorias. E aí, quando se encara isso como um ativo, como o Porto de São Francisco do Sul está fazendo, é um modelo de sucesso. É claro que qual que é o grande problema do desafio? Primeiro, quando se fala em licenciamento, eu já auditei terminal que operava com LI. Por conta disso. Então, o Porto muitas vezes chegou antes. Então, mas peraí, como é que ele... Mas quando eu aprendo licenciamento ambiental na faculdade ou no curso lá de meio ambiente, dizem para mim que o licenciamento ele é trifásico. Agora não, Nós temos a 1590, temos as outras modalidades. Ou até mesmo antes da 1590 já existia um EAS, uma LPI, enfim, outros procedimentos para licenciamento. Porém, eu já auditei muito terminal que operava com LI. Isso é Brasil, Isso é Brasil. Mas existem os cases de sucesso em que o empreendedor ele também se antecipa. Por quê? Ficar também essa questão de comando e controle
e dizer, olha, estou cumprindo isso só porque estão pedindo, ou eu vou até o final no meu entendimento de que eu não tenho que cumprir essa norma, pode gerar também um efeito rebote. E é para isso que as auditorias também servem. Eu já presenciei, inclusive, hoje até por conflito de interesses eu não faço mais tantas auditorias, pelo contrário, hoje eu atuo do lado do balcão da advocacia e do licenciamento, mas eu já vi setores e gerências dizendo, mas por que eu tenho que cumprir isso? Eu falei, porque não, você vai estar em desconformidade. Então eu vou contratar uma outra consultoria que possa me ajudar mais, um auditor independente que me ajude mais aqui, diga que eu estou conforme. Então, aí existem os dois lados do balcão. Existem as duas formas de ver a situação. E, enfim, depois acho que a gente vai ter uma outra rodada, mas aí, a princípio seria isso. A auditoria ela tem tudo para ser algo muito positivo dentro do licenciamento e no pós-licenciamento, que é o que nos interessa também. Não é só obter ali, mas é a renovação do licenciamento, é o pós-licenciamento. Excelente, doutora Maria Cristina. Eu achei muito importante a doutora tocar na questão da mudança de cultura, trazendo aí as dores da auditoria e as dores da advocacia, que a gente sempre fala, quando a gente vai nesses eventos, a gente sempre vê o pessoal falando das dores, às vezes ninguém lembra das dores da advocacia, dos auditores ambientais, mas enfim, eu achei muito importante tocar nesse ponto, porque isso foi muito falado no primeiro painel, a questão da mudança de cultura, e a gente vai percebendo o avanço da agenda, independentemente dos obstáculos, E quando isso ocorre por conta de uma mudança de cultura, a gente percebe que é mais difícil de retroceder. Quando você é meramente por uma imposição legal, a mudança de cultura ela gera um resultado, via de regra, mais efetivo. E outro ponto também é a questão que eu vou fazer um gancho aqui, a questão da governança. E aí eu vou aproveitar para dirigir a próxima pergunta ao Dr. Sidney Aranha, que é o superintendente de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho da Autoridade Portuária de Santos. Então, doutor Sidney, o Porto Santos ele é talvez o melhor exemplo brasileiro de complexidade portuária. Nós temos lá múltiplos terminais, operadores, obras, acessos terrestres, dragagens, comunidades no entorno, órgãos fiscalizadores e demandas ambientais simultâneas. Então, do ponto de vista de meio ambiente, saúde e segurança, como coordenar tantos atores para que o licenciamento ambiental e o cumprimento de condicionantes não fiquem fragmentados, mas eles se transformem em uma verdadeira governança ambiental do Porto organizado? Bom, Gustavo, eu quero agradecer, mas, cara, eu vou ter que fazer uma pinceladona do primeiro painel, porque eu e a Kelly ficamos ali malucos. Eu quero falar para o presidente, que nem é o pai comandado, presidente, e falar para sua filha também, que eu fui convidado para participar desse painel, não fazendo aqui nada contra o Gustavo e o Cleverson, mas eu fiz questão de comparecer, porque eu já estive em vários painéis diferentes com essas três potências, essas três mulheres que são muito potentes. A Cristina Dantac, para quem não leu o livro sobre SG, ele tem o melhor livro de SG do Brasil, deixar claro para vocês. Então, leia esse livro. Eu paguei o café dele, viu, ali fora. Leia esse livro. A Gotija, que é a minha querida amiga, professora da minha esposa, maravilhosa, que a gente está sempre junto, já participando de vários debates. E a Kelly, que última vez que nós nos vimos, nós estávamos em Valência, com um celular roubado, foi uma loucura isso, mas foi muito interessante. Mas, senhores, eu quero dizer para vocês que é um prazer, doutor Peter, estar aqui, porque eu sou o primeiro advogado da história do Porto de Santos que lidera a área ambiental. E o primeiro advogado, por isso que eu acordei 2h30 da manhã, já começando a responder, e não dormi mais. Então, assim, é muito complicado, e eu vou aqui tentar transitar o advogado e o gestor ambiental, porque depois eu sou advogado há 32 anos, moça, você não tinha nem nascido. E aí eu depois fui para gestão ambiental, fiz mestrado, doutorado e meu pós-doc também é em gestão ambiental. Mas, assim, eu quero falar um pouquinho sobre tudo que nós ouvimos. A gente precisa falar isso como professor, porque a gente precisa começar do início. Quem fez mestrado e doutorado e vai lá no orientador, o orientador fala, qual é a sua premissa? Porque se você não tiver a premissa, doutora, se você quer pesquisar tudo, ao final você não pesquisou nada. É a questão da prioridade. Então, eu ouvi muita gente falar em licenciamento ambiental aqui. E eu vou, não sei se a Larissa está aí, eu vou repetir o que nós falamos na COP sobre licenciamento ambiental. Se tudo dá errado, se tudo que nós fazemos dá errado,
quem vai desaparecer desse planeta é o Homo sapiens, é a raça humana. Esse mundão vai continuar, gente. A árvore vai crescer, o rio vai ter a autopoiese. Quem aí da área ambiental, com direito ambiental, sabe que é autopoiese. Né? Se você pegar, tem um filme maravilhoso, Cristina, assista, chamado A Vida de Chuck, que ele fala assim, ó, se você pegar um número, se você pegar esse mundão e colocar ele em 30 dias, sabe o que é a raça humana? É os 56 segundos últimos das 24 horas do dia 30. Nós estamos aqui há muito pouco tempo, gente. E nós temos que entender que nós estamos intervindo nesse mundão. Ou não estamos? Então, por que eu faço licenciamento ambiental, doutores? Eu faço licenciamento ambiental para o final do dia, querido, salvar vidas. Por mais que todo mundo tenha falado aqui, licenciamento ambiental, não sou contra e tal, mas estorva. É para salvar vidas. A vida do ser humano e a vida de todas as vidas que produz serviço ecossistêmico para a gente estar vivo. Então, se a gente tirar isso do mapa e conversar com o Ministério Público, eu não estou fazendo isso afrontando ninguém, mas se a gente for conversar com o Ministério Público dizendo assim, o investimento, se não for para a mesa, vai embora. O Ministério Público vai falar, dane-se. E vai mandar, e já vai ali, viu, presidente, colocar um inquérito civil, e aí você vai ser ouvido lá como testemunha. E bem-vindo ao time, viu, presidente? A cada 15 dias eu estou na Polícia Federal, bem-vindo ao time. A cada 15 dias eu estou na Polícia Federal, porque a baleia entrou no canal, a tartaruga, o jabuti. Vem cá, dá um abraço aqui nessa carequinha, nós estamos juntos nessa daí. Dividimos uma cela junto. No próximo evento a gente vai envolver a Comissão de Direito Criminal também. Também, sim. Para trazer um outro viés. E eu vou dizer, crime não compensa, eu fiz até júri, por isso que eu fui para a área ambiental. Então, assim, gente, tudo bem? Entendemos que licenciamento ambiental salva vidas? Que vai ajudar o seu filho, o seu neto, tudo bem, mas ponto, pontuamos isso. Segundo, o que se digladia no mundo, quem está nas COPs e quem lê, e eu gosto muito de clássico, e eu vou deixar aqui 3 clássicos para vocês lerem, a gente vai entender que o mundo se move com 3 grandes correntes: os desenvolvimentistas, os sustentabilistas e os santuaristas. É isso, viu, presidente, que desde 1972 o mundo discute. Tá? Então, deixar 3 grandes obras dessa tríade de pensadores que levaram a isso que está aí. Primeiro é Humboldt, o grande Humboldt, Alexander von Humboldt, o cara que desbancou Darwin quando ele falou, aqui é teia da vida, não é árvore da vida. É o cara que é o pai da ecologia. A segunda, e a mulher mais fantástica que passou por esse mundo, tanto como Curie, que é a Raquel Carson, com Primavera Silenciosa, porque quem atua na área ambiental e não leu para Primavera Silenciosa ainda, está atrasado, hein? E terceiro, e não menos brilhante, Hans Jonas, com o princípio responsabilidade, que ele vai dizer o seguinte, viu, presidente? Você tem que cuidar dos peixinhos quando você faz o aprofundamento, porque esses peixes não é só para você, é para o seu filho, para a sua neta. E o meu discurso, senhores, ao fim e ao cabo, não é de um santuarista, é de um homem que há muito tempo abdicou da advocacia para fazer gestão ambiental. E quando você faz gestão ambiental, senhores presidentes, a gente tem que entender o que é sustentabilidade, porque sustentabilidade só sob a ótica econômica é um oxímoro. São palavras que se anulam. Não existe, Gilmara, desenvolvimento sustentável só sob a ótica do empresário. É social, é governança. Eu tenho a honra de ser líder ambiental do maior porto do hemisfério sul, e eu tenho que conversar com o pescador. Eu tenho que conversar com a mulher que para na frente do meu porto com o pet dela e ela não sabe o que fazer porque o caminhão machucou o pet dela. É obrigação nossa, como funcionário público federal. Isso não é estorvo, isso é governança. E aí começo a te responder. Porque a semana passada, eu não vou me alongar muito, e todos vocês tinham que estar lá, eu participei de uma coisa extraordinária. O pessoal da Ambipar me chamou, viu, Kelly? Que também conhecida como Sheila. Eu vou falar para vocês sobre essa questão da governança ambiental. Só uma coisa, Sheila sou eu que você me chamava assim. Ah, tá bom.
É que eu erro os nomes. Governança ambiental. E a Ambipar, muito sagaz, por isso que eles são grandes, ele falou assim, pô, você tem 58 grandes operadores lá, 58 planos de comunicação social, 58 planos de educação, 58 programas de biota, vamos juntar tudo isso? Viu, presidente, esse é a grande sacada que nem o Gilmara, e eu vou te dar uma sugestão no final. Essa é a grande sacada. A gente se juntar e falar assim, qual é a sua dor? O seu problema pode ser minha solução. Isso é governança. Governança não é compliance. Governança não é compliance somente. Governança é conversar, moça. Olhar no teu olho e falar assim, está doendo aonde? Vamos conversar aqui? É isso que é governança. E essa governança, ela não pode ser feita aqui na OAB, presidente, e a gente tirar umas fotos, mostrar, e daqui um mês a gente esqueceu do que a gente conversou aqui. Essa governança dizia assim, o cara ali que falou de tecnologia foi muito bom. A Gotígio completou. Eu vou dizer para você, a Gilmara, você talvez, e você não sabe, ela tem um grupo de meio ambiente na ABREP, que é liderado pelo Oliva, que é o meu gerente de meio ambiente, que construiu essa norma que o IBAMA já foi embora, que o IBAMA vai soltar. Foi construída por nós. Então, a gente já tem todas as informações. Mano, a gente passa para tu. Entendeu? E a gente vai dialogando e construindo isso. Por exemplo, você falou aqui um negócio fantástico. Olha, o aprofundamento do canal não mata os peixes. Eles revivem os peixes, porque vai misturando. E eu não tenho informação sobre isso. Eu tenho, porque no meu PDO a gente conseguiu provar isso. Então, Gilmar, o que a gente tem que fazer? Olha só, eu sou do Ministério dos Portos. Sou comissionado, e a Kelly sabe isso. E eu sou meio, já deu para notar que eu sou meio progressista, né? Acho que já deu para notar. E aí, olha só, eu consegui convencer, Gilmar, você não sabe disso, eu consegui convencer o ministro Tomé que eu podia ser o indicado do CONAMA do MPOR. E o ministro Tomé tinha tomado uma pinga brava e ele topou. E eu hoje sou indicado do CONAMA no MPOR. Eu estou votando por todos vocês e votando para os aeroportos também, viu? Então, o que eu quero dizer? Aí você entende os lobbies. O que acontece? Muita gente, presidentes, eles se encontram aqui 2 dias antes das reuniões do CONAMA e debatem as resoluções. E é isso, Gilmara, que a gente tem que fazer aqui. A gente tem que fazer que a próxima reunião em setembro, a gente tem que dividir quais são as pautas, o que nos interessa, se encontrar uns 2 dias aqui e dialogar. Por exemplo, a gente tem que ir lá no Piauí, conversar com o Ministério Público, conversar com a sua promotora. Eu vou lá conversar com ela. Eu vou falar de Hans Jonas, eu vou fazer um poema lindo para ela, vou falar que eu abraço árvore todo dia. Você está entendendo? Porque é no convencimento é que nós vamos avançar. Eu discordo um pouco do tempo. Eu já estou com quase 60 anos e eu moro numa ilha. Vocês moram aqui. Então, morar numa ilha, Cristina, viu? Você tem é diferente o tempo para você, sabia? Tempo e espaço. O cara fala, é logo ali para você é na outra quadra. E quando eu venho aqui, o cara logo ali é 80 quilômetros. Então, o meu logo ali é uma coisa assim. Então, eu acho, por exemplo, o maior porto do Hemisfério Sul conseguiu a licença ambiental dele em 2017, 9 anos atrás. Pouco tempo. Né? A nossa lei de meio ambiente é de 1981, a senhora não era nem nascida. O primeiro resolução CONAMA que obrigou o EIA-RIMA em 1986. Então, parece que o tempo é muito longo. Mas a gente ainda, eu não sou pessimista, eu não faço o terror heurístico que Hans Jonas faz. Mas também eu não sou otimista de Pangloss, de Voltaire, de que acho que está tudo bem. Eu acho, sinceramente, que nós estamos evoluindo muito na ANTAC. A ANTAC está fazendo um trabalho fantástico com a Cristina. Nós estamos evoluindo muito no MPOR, com a Larissa, que estava aqui, que colocou o primeiro decreto sobre sustentabilidade, com KPA e com uma série de coisas. Eu tive, só para terminar, segunda-feira, com a ex-ministra Marina, com o Jorge, estava com o Rodrigo Agostinho e com o ex-ministro Haddad, porque eu estou lá no plano de governo do Haddad. Então, assim, aí você conversa, a gente está muito aberto para ter avanços significativos. Eu só termino dizendo o seguinte, não tirem, nós somos advogados, e quando nós somos advogados, nós precisamos de juramento, tem ali na esquininha, ali, ó,
vai subindo. Não era só para tomar cerveja, jogar o capelo. A gente fez um juramento para a Constituição brasileira. A gente fez um juramento ao Estado Democrático Brasileiro, por mais que alguns não queiram esse Estado Democrático. Nós fizemos um juramento para ele. E lá está consignado, no artigo 226, a questão do estudo ambiental. Nós não devemos, e termino dizendo o seguinte, veja o IBAMA, ele falou, brincou, contou 3 piadas, porque a verdade se fala no final, no escaninho, meu amigo. Ela não se fala na brincadeira. Ele, no final, ele disse assim, e sempre, o IBAMA, as nossas fiscalizações, eu e a Kelly nos chamou a atenção, é um exercício de democracia, porque as pessoas vêm reclamar para a gente. Se você não convencer, presidente, o analista do IBAMA, o analista do órgão ambiental, se você não convencer, você não vai atropelar, não vai ter esse tempo. Eu termino só dando mais uma sugestão. Gilmara, sugestão de a gente se reunir a cada 3 meses aqui, todo mundo trazer suas dores, a gente trocar informação mesmo com você. Eu trago o Oliva aqui. O Oliva, para quem não conhece, é um dos maiores cérebros da área portuária do mundo, está no Porto de Santos. Você conhece o Oliva? A gente traz o Oliva aqui e termino dizendo o seguinte, também nós temos que ter força política. Aí eu falo um pouco que eu fui durante 8 anos secretário de município, viu, Peter? Imagine, chegava todo dia de manhã lá, tinha a dona Maria que queria arrancar a árvore, a mulher com o gato, era uma coisa louca. Mas assim, nós precisamos desafogar os órgãos ambientais para ter mais tempo para o licenciamento. Para isso, a gente tem aqui um número. 90% dos licenciamentos ambientais, presidente, são feitos pelos órgãos estaduais. Só 2% é feito pelo IBAMA. E só 8% é feito pelos municípios. O que eu quero dizer é que nós temos que mudar agora na regulamentação da lei, permitindo que os municípios possam fazer licenciamento. Porque muitas vezes o órgão ambiental estadual, que pode fazer o licenciamento de um terminal, ele está parado fazendo o licenciamento de uma lavanderia, de uma oficina mecânica, que o município poderia fazer. A gente tem que trazer para dentro dessa discussão a importância da gestão municipal no território, que são os municípios. Tá bom, senhores? Eu não quero, só para terminar mesmo, Gilmara, eu estava falando da Ambipar, eu não quero que daqui a alguns anos, eu sei que eu estou falando demais, eu não quero que daqui a alguns anos eu veja o que aconteça aqui, Gilmara, com a ABEP, o que aconteceu a semana passada na Ambipar. Lá chegou a Vale. A Vale, quando sentou na mesa, a primeira coisa que a Vale falou assim, nós devemos pedir desculpas para vocês, porque nós, durante muito tempo, entendemos que licenciamento ambiental era um estorvo e hoje nós pagamos isso com vida. A Vale tem culpa e a Vale hoje quer rediscutir a questão de licenciamento ambiental e de desenvolvimento sustentável. Eu acho que a Vale é um bom exemplo para a gente pensar. Muito obrigado. Doutor Sidney, muito obrigado pela sua exposição. Me chamou muita atenção aqui uma frase que o senhor colocou, governança é diálogo. Eu acho que é uma lição que fica aqui da sua exposição. E tão curioso porque a gente teve a oportunidade de conversar, doutora Maria Cristina, antes do evento, e a gente discutiu exatamente sobre isso, sobre a falta de diálogo e sobre a dificuldade que hoje a gente enfrenta, como país, de conversar, de entender as dores e de tentar buscar na dor do outro a solução, como o doutor muito bem colocou. Então, com esse gancho aqui, eu vou passar a pergunta. Imagina. Excelente. Eu vou passar a palavra, então, para a nossa última Cristina, doutora Cristina Castro, Head de ESG e Inovação da ANTAC e diretora substituta interina. Então, doutora Cristina, a senhora ocupa hoje uma posição muito estratégica na ANTAC, reunindo essa agenda do ESG e agora também essa experiência na diretoria da agência. E a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ela traz para o centro do debate temas como previsibilidade, transparência, segurança jurídica, cooperação institucional e eficiência na gestão dos impactos ambientais. Na visão da doutora e da ANTAC, como a inovação regulatória, o uso de dados e a agenda ESG podem contribuir para que o licenciamento ambiental portuário seja mais integrado, mais previsível e mais orientado a desempenho, sem perder, obviamente, a qualidade técnica e o viés da proteção ambiental? Essa pergunta a gente pode fazer uma tese de doutorado,
A gente pode aqui falar durante 5 horas e meia, mas antes eu vou contar um caso que o Aranha foi o primeiro porto que eu fui visitar, foi o Porto Santos. E aí eu cheguei, só homens, e pela primeira vez era uma superintendente mulher. Cheguei no porto. Vocês sabem que hoje eu sou do setor aquaviário e falo isso com a minha boca muito cheia, mas eu não venho do setor aquaviário. E aí ele começou a conversar comigo para me fazer uma apresentação. Errou meu nome, me chamou de Cláudia. Eu falei, Cristina. Aí ele continuou a apresentação, ele errou de novo. Aí eu, Cristina. Na quinta vez eu falei, desculpa, eu vou levantar e vou sair, porque não é comigo que você quer conversar. Aí ele aprendeu. Além de tudo, você vê que ele realmente é da sustentabilidade. Até o sobrenome ele já buscou assim. Então, é um cara, é um grande estudioso, brilhante. E eu fiquei aqui encantada te ouvindo, trazendo tantos clássicos, porque na academia é o que a gente costuma dizer, né? O ato de refletir é o ato de compreender. E a gente só vai aprender se a gente compreender. Bom, essa pergunta ela é interessante porque ela me traz palavras que me encantam todos os dias. A primeira delas é a inovação. E eu falo sempre assim, o que é inovação, né? Talvez alguns sejam da área de business ou de administração ou de economia, onde a gente fala muito, mas tantos outros não. Então, eu trago sempre um grande autor, que é Schumpeter, que ele diz o seguinte: inovação é fazer algo novo agregando valor social. Se não tiver valor social, se a gente não tiver pessoas, no final das contas, que estejam sendo beneficiadas com aquilo, você não está inovando, você está inventando, que é o primeiro passo anterior à inovação, que é quando você tem uma ideia ou a ideação. Então, ao falar de regulação e de inovação, a gente cai num primeiro grande problema, né? Quem é aqui da área de direito, que me encanta muitíssimo, sabe disso. A lei ela caminha com uma velocidade de maturação, de necessidade de olhar, de entender e de saber, inclusive, como ela se comporta frente à ação social. A inovação, para quem é startupeiro, quem tem startups, quem tem spin-offs, quem trabalha na área de business, ela é rápida, ela é veloz. O que a gente traz hoje já não sustenta de noite. Uma informação dada de manhã muda para de tarde, muda para de noite, e no dia seguinte começa tudo de novo com coisas completamente diferentes. Como é que você pega essas duas questões e você pensa para que elas caminhem conjuntamente? Então, desde que eu entrei na ANTAC, isso era a minha grande preocupação. Eu venho do mundo de inovação. E pela primeira vez eu estava olhando o mundo da regulação e olhando para portos. Eu costumo dizer que eu me apaixonei loucamente por portos, tanto me apaixonei que logo no segundo porto que eu fui, eu caí, quebrei o pé, fiquei 6 meses de cadeira de rodas, ou seja, eu caí de joelhos por apaixonada. Mas, brincadeiras à parte, assim, quando você olha o tamanho, ali está investindo-se tudo. Você fala de logística, você fala de infraestrutura, você fala de movimentação, você fala de PIB, você fala de econômico, social, o que você quiser pegar como político, como viés, como diretriz do social. E aí, olhando para tudo isso, eu sempre refleti e pensava como olhar para essa potência, que é a grande primeira inovação do mundo, onde você conecta pessoas, que é o setor portuário, onde você consegue, né, realmente externalizar e internalizar mercadorias, pessoas, culturas, que são valores, que são identidades. E, a partir disso, você pensa em regulações que te tragam segurança, que te tragam questões jurídicas, que é também uma grande questão de como é que eu, como setor, vou ter confiança de fazer o que eu estou fazendo, investir o dinheiro que eu estou investindo, botar ali todo aquele meu projeto, se eu não sei se amanhã ou depois isso vai se sustentar juridicamente. Enquanto eu estava na Superintendência de SG e Inovação, meu mundo era mais doce. E aí, Aranha, você sabe disso, e todos nós que trabalhamos com sustentabilidade, ninguém briga muito com a gente, a não ser o Aldo quando vai brigar comigo por conta do IDA. Mas a gente não é muito de entrar numa briga, por quê? Porque a sustentabilidade, ela sempre tem o convencimento. Se você não gostar, você fica quieto, mas tem o convencimento de, se você não olhar para isso, né? E a sustentabilidade não é só meio ambiente. Eu preciso ser sustentável todos os dias comigo mesma para me manter de pé e conseguir trabalhar, conseguir estudar, conseguir ser mãe, conseguir ser esposa, conseguir. Então, a sustentabilidade é você pensar em continuidade, em prolongamento, em eternização de movimentos, de processos.
Seja porque vão reconhecer seu nome, seja porque você vai deixar algum legado, que é o que você deixa, ou seja porque você ali conseguiu deixar uma ideia de algo novo. Mas eu olhava muito para tudo isso ao entrar para a sustentabilidade, mas de uma maneira muito doce, muito cor-de-rosa e tudo muito fácil. Quando eu fui assumir a diretoria, ai, o meu mundo caiu. Porque aí vinham os problemas, né? Vinham os processos, vinham as cautelares, vinham os desesperos, e aí você tinha outorga junto com regulação, junto com fiscalização, junto com o meio ambiente, e aí você ornar tudo isso, orquestrar tudo isso era a grande questão. Então, tentando começar a te responder, e eu não sei se eu vou conseguir te responder, porque eu precisaria realmente aqui de horas e horas para dizer tudo que eu penso, é, é fundamental a gente olhar para a regulação com inovação. Por exemplo, no ANTAC nós criamos, e eu estou liderando isso, o primeiro sandbox regulatório. O que foi esse sandbox regulatório? Nós abrimos a possibilidade de fazer um espaço onde as normas eram repensadas, podiam ser avançadas com o tema de meio ambiente. Então, era totalmente voltado para o que o governo federal nos demanda, que é a transição energética. O país do futuro pode ser do presente se a gente pensar em energia e soberania da energia, né? São Paulo fica 3 dias sem energia, o problema não é só acabar a bateria do celular, é não ter conectividade para as grandes empresas de conectividade. Se a gente pensa ainda em soberania de energia, por exemplo, a gente vê populações que vivem em torno de espaços que desenvolvem energia sem energia. Então, ainda somos um país que não temos acesso de uma maneira contínua e para todos da energia. No entanto, somos um dos países que mais produz energia limpa e também com maior quantidade de energia. Então, o sandbox regulatório foi uma forma da gente olhar para a regulação, para a gente olhar para a fiscalização, para as demandas do governo e pensar. E começamos com o primeiro porto, em Recife, onde uma empresa está entrando para dentro desse espaço e começando a trabalhar dentro de um edital com toda uma segurança jurídica, um apoio da ANTAC, com o porto junto, eles estão com um espaço e vão desenvolver em tempo X toda a parte de lixo, resíduos, tanto dos navios, quanto dos stakeholders próximos, quanto da própria comunidade, para desenvolver, entre outras coisas, biocombustível. E aí a gente começa a entender quais são as demandas dessa comunidade. O que essa comunidade pode trazer? Isso também vai gerar o processo de inovação para regulação. Nós estamos revendo dentro da agenda de regulação, vários pontos que eram fluxos que não estavam claros. Que muitas vezes, quando se pedia, caía numa diretoria ou na outra diretoria, a gente tinha que pensar internamente, porque cada um tem um viés, tem um olhar, entende mais de uma coisa, entende mais de outra. Então, é muito importante que a gente comece a entender as caixinhas e os fluxos para que exista uma tranquilidade, porque muitas vezes os nossos processos são perguntas. Eu posso fazer isso está dentro do enquadramento da ANTAC? E veja, é uma agência de 24 anos, muito nova, que também está construindo o seu processo de regulação a partir disso. E aí, pegando apenas o gancho do licenciamento ambiental, aí olhando para a Superintendência de ESG, eu acho que uma das maiores dores hoje que nós temos é a parte ambiental, porque é a que mais demora, é a mais complicada. Eu me lembro também do próprio Aldo falando que ele teve que pedir licenciamento para 2 órgãos, né, o estadual e teve que vir para cá, para o IBAMA. Então, o porto dele tem 2 licenças ambientais, é uma loucura. E aí, se você pensar que isso é um passo, mas que você tem tantos outros, o quanto a gente está gastando de energia, de tempo, porque isso é recurso de gente. Eu não sei vocês, mas no porto, tirando de Santos, que é um porto enorme, mas quantas pessoas de meio ambiente trabalham no porto de vocês? Ou se não é no porto de vocês, no escritório de vocês? Quantas pessoas vocês conhecem trabalham com ESG? E a ESG, não, ele olha para a sustentabilidade, ele olha para o desenvolvimento sustentável, mas ela é uma matriz econômica, de olhar para números e dizer sim para esse empresário que, se ele não pensar de maneira sustentável, ele vai morrer. E aí você deixa de pensar que carbono, eu não vou fazer um inventário de carbono que custa caro, mas cada bichinho que está saindo ali de carbono, eu estou perdendo de ganhar dinheiro, de positivar. E aí, quando a gente olha para leis também internacionais, que também há a necessidade da lei de se organizar com que o mundo está repensando, a IMA nos diz, por exemplo, com a precificação de carbono, que foi o nosso grande tombo ano passado, que
depois disso a gente foi para um pub chorar e beber as mágoas, mas que agora deve ser votado de novo em novembro, essa questão da precificação do carbono, da emissão por tonelada de carbono, é uma coisa incrível, porque pode botar o Brasil numa outra rota para a questão aquaviária. Porque a gente vai deixar de ser uma esquina e a gente passa a ser um espaço de positivação de emissão. Nós temos biocombustível desde a década de 70, senhores. E as pessoas estão discutindo uma possibilidade de um combustível verde. A gente teve que ensinar, e aí eu digo com muita felicidade, morei minha vida inteira na Europa, tenho paixão, mas a gente teve que ensinar para os europeus que aqui nesse país a gente faz biocombustível com resíduo. Não é com a soja, não é com o milho, é com resíduo. E que nós só usamos 10% da nossa terra, não vai ter fome por conta da produção da soja, do milho para biocombustível. Então, olhar para tudo isso só vai acontecer se a gente tiver naquela primeira palavrinha ali, uma infraestrutura portuária que olhe soluções baseadas em natureza. E aí, se eu puder aqui fechar, porque poderia ficar mais 5 horas, nós temos estudos dentro lá da época que eu estava, mas vários. A gente começou a levantar os impactos climáticos para os portos. A gente fez um outro agora, os riscos globais portuários, não sei se vocês estão acompanhando, riscos globais da ONU, ele olha para o mundo como um todo. A gente fez com a Universidade Federal do Maranhão, o UFM, os riscos globais portuários. A gente fez um estudo enorme de soluções baseadas na natureza. A gente fez um outro com alguns portos, inclusive. Está aqui o Paulo, está Aldo, está faltando Bahia está aqui o Lucas. A gente trabalhou com o Energy Book, boas práticas de energia limpa para o escopo de emissão, o inventário de emissão, para olhar o escopo 2. Então, a gente vem estudando muito e desenvolvendo muito o que é transição, o que são smart ports. A gente não tem smart ports se eu não tiver smart people. Então, a gente tem feito na ANTAC muitos estudos, olhando para as hidrovias. Tivemos agora a primeira concessão, que eu fui relatora, inclusive, onde a gente olhou para três canais de portos, mais uma hidrovia, mais uma série de coisas no sul. Então, veja, a gente vem trabalhando muito, mas, como todos sabem, o cobertor é curto, o dinheiro é pequeno, mas a vontade é gigante. Porque, no final das contas, é exatamente o que você trouxe, Aranha, e o que todos os outros trouxeram. Falar para pessoas que já estão convencidas, que são as que estão aqui à mesa, é muito fácil. O problema é que a gente só se reúne com essas pessoas. O difícil é a gente ter que entrar numa bancada, num Senado, numa Câmara, e dizer que a gente vai mudar num sistema hidroviário, porque a hidrovia é o sistema mais sustentável, um modal mais sustentável. Mas isso não gera dinheiro para alguns, mas gera riqueza de Estado. Então, nós precisamos pensar, sim, em políticas públicas, que aí não é pela Cristina, não é por quem está sentado em qualquer lugar, mas pelo que a gente deixa de legado, de necessidade. Eu agradeço muito, e eu não agradeci aqui anteriormente, o convite de estar aqui. Era para eu estar no primeiro painel, então eu tinha me preparado para o primeiro, mas estando no segundo, porque é um tema que toca a minha alma. E é um setor que me conquistou de verdade e que eu nem sei se algum dia me mandarem embora para onde eu vou, mas que eu vou continuar nesse setor, eu vou. Então, muito obrigada mesmo pela pergunta. E, de novo, dizer que a ANTAC é uma agência pequenininha, no sentido de tamanho. Orçamento, a gente só perde para a Ancine, de 11 agências, 60 milhões ano para pagar absolutamente tudo, mas com uma vontade absurda de fazer a diferença para um setor aquaviário. Muito obrigada. Doutora Cristina, muito obrigado e parabéns pela exposição, né? Para a gente é muito satisfatório quando a gente vê que existe uma agenda, existe uma proposição, mas, sobretudo, existe ação, né? E a gente vê as coisas avançando em decorrência dessa ação, é sempre muito satisfatório, né? A equipe de licença do Dr. Sidney, vou citar um clássico também,
que o Ludwig von Mises ia dizer que economia é ação humana, né? E eu faria um adendo aí para falar que tudo que a gente discutiu aqui é ação humana, né? Então é muito importante a gente ter esse viés, e eu fico muito feliz de ter ladeado esse painel com vocês, que eu aprendi muito, superou todas as minhas expectativas, doutora Gilmara, né? Parabéns pelas escolhas. Só um porém. Economia vem do grego oikos, que é casa, cuidar da casa. Perfeito. Acho que falou tudo. E aí, só para a gente encerrar esse painel, eu vou passar novamente a palavra para os nossos painelistas, né, para considerações finais. E aí, para a gente ficar direcionado para a ação também, né, eu vou trazer um pouco de proposição para essa consideração final, no sentido, né, de depois que a gente ouviu todas essas experiências, né, tão diferentes e sobre várias perspectivas, qual medida concreta deveria ser priorizada para que o licenciamento ambiental portuário seja, ao mesmo tempo, mais previsível, mais eficiente, mais efetivo na proteção ambiental. E aí eu vou começar com a doutora Kelly. Bom, então, para encerrar, eu acho que foi muito importante essa discussão, né? E a gente sempre leva um pouquinho do aprendizado para casa, né? Toda vez que a gente participa de um painel, é isso, a gente aprende mais, a gente acaba mudando muitas vezes algum pensamento que a gente tenha, né? Então, acho que esse é o valor também, né, dessas discussões. É importante dizer, assim, para fechar, sobre essa questão até voltada para o canal de acesso a essa primeira concessão, do canal de acesso do Porto de Paranaguá, para a gente pensar nessa questão da gestão ambiental e baseado em evidências, realmente, né? Que a gente possa utilizar essas informações, esses dados, para que a gente possa estar vinculando essa questão do licenciamento ambiental, trazendo mais celeridade também dentro dos processos que a gente precisa. E eu acho que quando a gente tem base em dados, em coleta de informações, o monitoramento ambiental, ele serve não só para dar base para o licenciamento, para a gente ter a licença em nossas mãos para poder operar, mas sim para a gente poder sempre estar buscando a melhoria e buscar processos e buscar esse compartilhamento de informações junto com a academia, junto com, né, todos os atores envolvidos, que a gente possa realmente ter essa gestão compartilhada realmente, né, dentro da infraestrutura portuária. Bom, pessoal, acho que foi uma aula aqui para todos nós, né? Eu creio que o objetivo agora é que a gente possa concretizar o aprendizado dessa aula no cotidiano de todas as nossas instituições, atividades públicas e privadas. Então, eu creio que essa, para mim, vai ser a grande lição. O Porto de São Francisco do Sul é parceiro, primeira hora nessas ações. A gente tem procurado agir de modo que a sustentabilidade não seja uma gaveta de um armário separado do restante de nossas ações, mas que ela seja uma prática integrada, e a gente vem procurando agir dessa forma. Eu desejo muito sucesso a todos nós, que a gente possa, de fato, concretizar essa missão. Obrigado. Maria Cristina. É a pergunta do milhão, né? Então, o que a gente pode fazer licenciamento mais lindo, mais maravilhoso? Claro, a gente está aqui para propor solução. Eu confesso que primeiro agradecer mais uma vez, dizer que eu também aprendi muito. O Sidney ele já colocou o mestrado, só para constar, o mestrado em Direito Ambiental, em Santos tem mestrado em Direito Ambiental e Direito da Saúde. Eu brinco que o mestrado em Direito Ambiental é porque vários acidentes ambientais já aconteceram, Cubatão, Santos, tudo. Aí o mestrado em Direito Ambiental é lá por conta dos cases, né? Com todo respeito aqui também a Paranaguá. Mas são as 3 leituras obrigatórias, né, Sidney? Bem lembrado. Primeiro, e eu creio que é um ponto que acho que não foi abordado em nenhum dos painéis, deixar muito clara a questão das competências. A Cris ela falou sobre o pessoal aqui de Maceió, se não me engano, ele teve que licenciar em 2 órgãos ambientais. Aí vai entrar aquele mantra, que literalmente ficou um mantra dos órgãos ambientais licenciadores, e que eu entendo que a lei vai ser muito importante. Então, como fazer o licenciamento ficar melhor, a segurança, etc. Primeiro que a nova lei ela fala, inclusive, da possibilidade de um cadastro, inclusive um cadastro negativo das consultorias, porque existem muitas consultorias que vendem um produto que não cumpre. E aí, isso vai entrar também nos TRs, vai entrar a qualidade dos TRs, é muito importante pensar nisso, os termos de referência, qualidade de termos de referência, qualidade das consultorias ambientais,
questão de repartição de competências, e a nova lei ela tentou trazer essa questão, puxar para os estados, né, porque cada estado tem uma tipologia própria, então isso também entra dentro da questão do licenciamento. E eu vejo que a questão da repartição de competências, entender como que é a regra do jogo, e a questão das consultorias, e aí procurar, de fato, consultorias especializadas, e aqui para a nossa presidente Gilmara, é um problema, às vezes, para a BEP, porque muitas vezes você precisa participar de um processo licitatório. E aí vem a empresa para fazer a dragagem. Não sei se o Sérgio, acho que ele já foi embora. Mas, aí, está aqui. Aí a gente estava discutindo isso. Tem uma empresa que ela fala assim, olha, eu dou o lance de, sei lá, R$100 mil num edital que vai custar pelo menos R$1 milhão. Porque só de estudo ambiental sério, eu preciso fazer arqueologia subaquática, estudo arqueológico subaquático, eu preciso fazer estudo de condicionante, só o estudo custa 500 mil. Aí vem uma empresa e coloca um valor muito baixo, e aí a autoridade portuária vai precisar bidar isso, vai precisar passar por uma licitação. Isso também é um problema para o licenciamento, tá, gente? Então, questão de repartição de competências, qual que é o órgão competente. Então, ter uma consultoria especializada, um jurídico especializado, que entenda realmente, que tenha um conhecimento para licenciamento ambiental. Isso vai começar no pré. A gestão de gerenciamento de risco socioambiental, ela vai no pré-licenciamento. E isso é algo muito importante, e de lição aprendida, porque quando a obra para, todo mundo vai culpar alguém, mas eu preciso entender como que é o procedimento. E o que vai tornar o licenciamento melhor é a questão da tecnologia, da inovação, a questão da governança de dados. Isso vai ajudar muito os órgãos, o poder público, o setor privado, mas também buscar a solução antes de tudo acontecer. E observar exatamente isso. A nova lei ela traz mecanismos muito importantes. Ela poderia, ao meu ver, até por conta das ADIs que vão ser julgadas agora, dia 12 de agosto. Então, são 3 ADIs, uma ação direta de constitucionalidade, estão com previsão para pautada já para 12 de agosto no STF. Ao meu ver, é isso. Nós temos uma lei que realmente está inovando, é muito boa, e tem pontos que precisam ser trabalhados. A questão de competências e a questão também das consultorias vão ajudar bastante aí dentro dessa pauta. Muito obrigada. Doutor Sidney? Bom, eu vou deixar aqui sugestões para Gilmara. Gilmara, então, assim, a gente criar um amplo ambiente de discussão, pode ser às vésperas das votações do CONAMA, eu acho que isso é muito interessante, porque aí a gente vai ali, eu até posso passar para você tudo que está sendo discutido. A gente falou muito do IBAMA, mas esquecemos de falar 2 coisas. Assim, eu acho que esse fórum de discussão, Gilmara, tem que ter. Eu acho que quem é mais complicado para nós, Cris, não é o IBAMA. É o Ministério de Pesca e o Ministério de Povos Indígenas. Nós precisamos chamar esse povo para conversar. Nós precisamos colocar eles na mesa e discutir, mostrar, viu, presidente, que nós não somos vilões, que nós estamos atendendo, que nós temos programa de atendimento. Eu não sou santuarista, mas se tiver que começar a falar o dialeto deles, a gente fala do santuarismo, e trazer isso, porque o que eu aprendi, Cris, e você sabe que na ANTAC eu fiz muito isso, eu aprendi, aí o presidente Pomini foi muito generoso comigo, de sair é 1h30 de voo. Eu venho para cá. Quantas vezes, presidente, eu fui lá na porta do IBAMA e fiquei esperando o Rodrigo Agostinho passar para eu entrar e conversar com alguém. Porque quando você conversa com o analista, quando você olha no olho dele, quando você sente e fala, não, isso aqui está errado, cara. Espera aí. Eu vou ligar agora para o meu professor lá do doutorado, ele vai falar para tu que está errado. E você vai construindo. E é isso, viu, Gilmara, terminando aqui, dizer para você, Cris, todos os portos juntos, se nós compilarmos todos os nossos dados ambientais dos últimos 10 anos, nós seremos os maiores detentores de dados ambientais da história do Brasil. E termino citando um pensador. Conhecimento é poder. Quem tem dado compilado, refinado e pronto, tem poder. Você vai ser a nossa toda poderosa chefinha. E eu queria só fazer uma última complementação, que eu acho que essa intervenção do Aranha ela é muito importante,
Hoje, a gente, lá em Paranaguá, a gente tem uma comunidade indígena bem próximo da nossa área de atuação. Na verdade, até são duas, né, mas pelo raio de distância, a gente atende apenas a uma. Esses processos, realmente, junto à FUNAI, eles são processos morosos. Aí a comunidade indígena fica esperando, a gente faz os estudos, né, para o componente indígena, mas o plano realmente básico, né, para poder implantar as ações, eles são mais demorados ainda para análise. Então, acho que super pertinente a gente trazer esses órgãos intervenientes para essas discussões também. Não esquecendo também da OIT 169, né, que realmente assim, é outra questão também super sensível e que hoje vem sendo requisitada para os licenciamentos ambientais. Eu acho que é muito importante assim, a gente pensar realmente em como a gente atrelar essas outras instituições junto nessas discussões. Doutora Cristina? Estava justamente aqui olhando um pepino de meio ambiente. Eu adorei a parte de dados, porque vocês sabem que eu sou cientista de dados, né? E aí eu já te conto, Aranha, não sei se você sabe, mas no setor aquaviário, a ANTAC é a maior detentora de dados no mundo. A gente tem 16 anos pelo IDA, o Índice de Desenvolvimento Ambiental, todos os dados dos portos há 16 anos. A gente entende como foi amadurecendo, como começou. Hoje, inclusive, está sendo feito um novo IDA, que é justamente para que entre outras diretrizes, outros indicadores, inclusive a questão de gênero, inclusive outras partes, a parte do social de uma maneira mais forte para a gente linkar com a relação porto-cidade. Então, eu diria que, no futuro, quem tiver carbono e água, mas hoje, quem tiver dados é uma pessoa rica. Porque você pode saber ou não saber, mas achar está proibido. E aí, terminando também aqui, finalizando, e aí fiquei como última, é o mais difícil, olhar para licenciamento, a gente tem que olhar com o copo meio cheio. Porque se ele existe, é porque nós precisamos de regras claras, de normas claras, de fluxos claros, porque senão cada um vai fazer de um jeito e a gente vai acabar com um pouco recurso que a gente ainda tem, e é um recurso finito. E olhando para isso, quem tem a competência de cuidar de um recurso finito por mais tempo são as pessoas, que é o social. E o social só consegue fazer isso se ele tiver dados, regras, normas claras, que é a governança. Portanto, chamem como quiser, Zubumafu, ou o que quiserem, se não quiserem chamar de ESG. Mas eu não conheço outra forma que não alinhando o meio ambiente com dados e governança pela grande ponte que são as pessoas. Bem, mais uma vez, obrigado a todos pelas lições, né? Foi muito bom, superou todas as minhas expectativas. Obrigado, doutora Edmara, mais uma vez pela oportunidade, né? A gente já saiu aqui, no mínimo, com uma série de pautas para um segundo workshop, né? E aí eu acho que eu posso falar em nome do meu presidente, doutor Alexandre, a Comissão de Direito Portuário e Marítimo do ABDF está à disposição, né? Que essa parceria seja longeva aí, que a gente consiga perpetuar isso para os próximos anos, fazendo esse espaço permanente de debate. Obrigado. Doutor Gustavo, deixa eu só dar um dado para vocês, todos você fala aqui de navegação, que vocês podem dizer o seguinte, 84% do comércio mundial é feito por navio. Então, mesmo quem mora aqui no interior do país, se não tem contatos com algo que passou por navio, durante o dia tem contato com algo que passou por navio. Por isso é importante uma comissão de direito marítimo aqui no O nosso muito obrigada aos integrantes do painel 2. Após receberem seus certificados de participação e as lembranças do evento, pedimos que os painelistas se posicionem para o registro fotográfico do painel.